Boa noite a todos os amigos e amigas, todos os guardas civis municipais do Brasil que vão acompanhar, vão comentar, vão compartilhar essa live. Quero aqui também dar uma boa noite para todo o povo brasileiro, toda a população que acompanha o nosso trabalho. Eu quero aqui já pedir para que faça o compartilhamento. Essa live ela é extraordinária, ela visa a trazer o resultado da votação na Câmara dos Deputados, que acabou agora, há 1 minuto atrás, a votação do veto 17 da Lei Complementar 173, a Lei de Congelamento de Gastos Públicos, que foi aprovada, foi ontem aprovada, derrubada do veto dos senadores, e hoje acabou, há 1 minuto atrás, os deputados mantiveram o veto presidencial, indo na contramão daquilo que os senadores discutiram ontem. Então, já peço para que cada um de vocês faça o compartilhamento. Essa live tem que chegar em todos os profissionais, essa live tem que chegar em todos os servidores públicos do Brasil, essa live tem que chegar na sociedade. Nós precisamos fazer, a partir de hoje, alguns apontamentos, algumas implicações deste veto, algumas implicações de todo o enredo que foi criado em torno da manutenção do veto presidencial. Como você já conhece, já sabe da seriedade do nosso trabalho, nós iremos fazer esse pronunciamento de maneira extraordinária para comunicar tanto o resultado, comunicar todo o contexto que foi dado a esta votação e as implicações da manutenção dos vetos presidenciais para os servidores públicos do Brasil, para a sociedade brasileira e também comunicar o que está em jogo nesse debate dos vetos presidenciais. Nós já estamos aqui com em torno de 20 pessoas acompanhando. Eu solicito que faça o compartilhamento, que faça os comentários, irei responder um a um depois. Em primeiro lugar, eu quero entrar nessa pauta. A Câmara dos Deputados acabou alguns minutinhos, estou acompanhando desde as 15 horas o debate na Câmara dos Deputados, numa sessão conjunta do Senado Federal. Ontem o Senado derrubou o veto presidencial, veto 17 na Lei Complementar 173, e hoje, uma sessão bastante demorada, os deputados, em sua maioria, votou com o governo, votou com o presidente Jair Bolsonaro, defendendo a manutenção do veto 17 da Lei Complementar 173 de 2020. Eu quero aqui dar uma boa noite, agradecer já quem está nos acompanhando, quem está compartilhando, atendendo a nosso comunicado, de compartilhar e chamar os demais outros guardas municipais, servidores e a população brasileira para acompanhar esse pronunciamento. Eu quero fazer algumas ponderações fundamentais, quando a gente fala da questão da Lei Complementar 173, a Lei de Congelamento de Gastos Públicos. A primeira ponderação que eu quero fazer é que nós estamos vivendo, isto é evidente, a população brasileira sabe disso, acompanha, todos nós sabemos, o mundo vive uma pandemia do coronavírus que tem colocado desafios de várias ordens para a sociedade, para os estados, para os municípios. Muitas vidas. Aqui no Brasil, mais de 100 mil pessoas, 100 mil brasileiros já perderam suas vidas nesta pandemia. Mas uma questão também é muito clara e todos nós podemos constatar, porque é demasiadamente evidente, que a pandemia do coronavírus, que é fundamentalmente uma pauta de saúde pública, tem se transformado numa pauta política no nosso Brasil. E essa transfiguração de uma pauta de saúde pública para uma pauta política tem corrompido as discussões, tem inclusive causado confusão no entendimento da pandemia e uma certa descredibilidade, uma certa desconfiança da sociedade sobre os números, sobre o que de fato está acontecendo no Brasil. De qualquer forma, o tema deveria ter sido tratado como saúde pública e menos como pauta política. Essa é uma ponderação que eu quero fazer. Uma outra ponderação que eu quero deixar muito claro é que os servidores públicos do Brasil vêm, principalmente desde 2017, no governo do Michel Temer, sofrendo sucessivos ataques no sentido de desestruturar a máquina pública, de desestruturar o Estado brasileiro, fragilizar a vida
estatutária dos servidores públicos. E todos os governos, partindo do Michel Temer, seu ministro da Economia, e isso sendo intensificado agora no governo Jair Bolsonaro e o seu ministro da Economia. Uma outra ponderação que eu quero falar e deixar claro. Esses ataques, eles iniciaram de uma maneira muito mais robusta com a aprovação da PEC do teto, depois com a reforma previdenciária, e ainda vai se intensificar, como está sendo anunciado, com a chamada reforma administrativa. Tudo isso para reduzir o tamanho do Estado brasileiro e passar parte da administração do Estado brasileiro para a iniciativa privada. Tudo isso baseado numa hipótese que ela é falha e equivocada. Eles falam que o setor privado vai ser mais eficiente. Eu quero chamar a atenção de cada um de vocês, principalmente da sociedade brasileira. Todos os grandes escândalos de corrupção que o Brasil enfrentou, que continua enfrentando nas grandes operações da Polícia Federal de Corrupção, muitos que foram presos. Essas corrupções, todas elas, tiveram como pano de fundo as empresas privadas que prestavam serviços públicos, elas como promotora, como subsidiadora e muitas das vezes como meio para corromper o Estado brasileiro, para tirar dinheiro do Estado brasileiro e financiar a política. Então a ideia de falar que tem que desestruturar o Estado, tem que acabar com o serviço público e passar para a iniciativa privada, ela é uma ideia equivocada. Ela não vai acabar com a corrupção, bem pelo contrário, vai reforçar a corrupção no Brasil, porque as grandes empresas privadas que atuam no serviço público são as promotoras e as subsidiadoras da corrupção que a gente conhece no país. Uma outra ponderação: existem 4 tipos de servidores que atuam no Brasil. Nós temos servidores concursados, nós temos servidores contratados que prestam serviço, nós temos os servidores que são eleitos e nós temos ainda os comissionados. E todos esses ataques, eles são centralizados apenas nos servidores concursados, nos servidores que estudaram para passar, nos servidores que têm um estatuto, que têm um controle do Estado sobre ele. Os outros servidores que são políticos, que são contratados muitas das vezes, e os comissionários que detêm os maiores salários da administração pública, nem sempre são pautados quando se fala em contenção dos gastos públicos. Uma outra ponderação: é importante falar que, diferentemente da iniciativa privada, os servidores públicos no país vivem um constante arroxo salarial. Diferente da iniciativa privada, que tem database, que tem alguns tipos de outros incentivos para a carreira, os servidores públicos dependem muito da boa vontade de presidente, de governadores, de prefeito, para ter um ajuste. E na maioria das vezes só consegue acompanhar minimamente a inflação. Mas o desgaste, o arroxo salarial, as perdas salariais no serviço público são muito grandes. Uma outra ponderação: quando se fala de ajuste fiscal, a discussão virou em torno de ajuste fiscal do Estado brasileiro. A Constituição Federal já estabeleceu os mecanismos de planejamento da administração pública. Porque uma pergunta que poderia nascer num momento como esse seria: por que o Estado brasileiro chegou numa crise fiscal? Se é a crise fiscal que demanda o controle de gastos públicos, por que chegou? A Constituição Federal estabeleceu os mecanismos de planejamento da administração pública. São eles o PPA, o Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, Lei Orçamentária Anual. Se todos os presidentes, se todos os governadores, se todos os prefeitos no país seguisse essa cartilha de planejamento das ações da administração pública, de planejamento da execução do orçamento público, de planejamento do gerenciamento da máquina pública, não tenho dúvida nenhuma, o país não estaria diante de uma crise fiscal como se encontra hoje. Além do mecanismo de planejamento que a Constituição estabeleceu, ainda existe as leis, que são os mecanismos de controle dos gastos públicos. Como, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que acompanha, que limita os gastos públicos, fiscaliza, há um mecanismo de fiscalização de controle. Também a PEC do teto, que limitou o gasto
público na administração pública. São mecanismos que controlam. Então, somado aos mecanismos de gestão, de planejamento, com os mecanismos de controle, se tudo isso fosse seguido pelos agentes públicos eleitos, presidentes, governadores e prefeitos, com certeza essa crise fiscal não estaria na ordem do dia com tanta prioridade em atacar principalmente o serviço público. Para você que chegou agora, os deputados federais votaram com o presidente da República, mantiveram o veto 17 da lei de congelamento de gastos públicos. Eu quero entrar especificamente na lei complementar 173, naquilo que diz respeito ao veto 17. Primeiramente, eu quero falar para vocês que o que motivou essa lei, que teve iniciativa no Senado Federal, um projeto de lei do Senado Federal, que na sua versão inicial não continha esse tipo de iniciativa de atingir, de atacar os servidores públicos no Brasil. E diga-se de passagem, quando se ataca os servidores públicos no Brasil, você está atacando, em última instância, na ponta, os serviços públicos, que isso vai afetar também a nossa sociedade brasileira. Esse projeto de lei, ele tratava tão somente de uma ajuda da União para os estados e municípios. Não tratava na contenção. Todo esse enredo que foi criado, com lei de congelamento, vem na esteira da PEC do teto, para daí dificultar o investimento no serviço público e prejudicar, desestabilizar, afetar os servidores, que isso terá um efeito também na sociedade brasileira. É importante destacar que esse projeto, o PL 173, a Lei de Repasse de Verba, uma ajuda extraordinária da União para os estados e municípios, a Lei do Congelamento de Gastos Públicos, teve iniciativa no Senado Federal, foi aprovada no Senado Federal, foi aprovada na Câmara dos Deputados. Todos os deputados e senadores aprovaram num acordo em comum, inclusive com o presidente da República, com a equipe econômica na época, mas quando foi para a sanção presidencial, o presidente Jair Bolsonaro vetou alguns dispositivos, entre eles o 17, que diz respeito com o congelamento de gastos públicos no serviço público, afetando os servidores públicos. O presidente vetou. Ontem, os senadores pautaram em sessão conjunta e, em sua maioria, decidiram derrubar o veto presidencial, não para privilegiar, mas para fazer justiça aos servidores da educação, da saúde, da segurança pública, porque na verdade são os servidores que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. São servidores, são serviços que não puderam ficar em home office, são pessoas que ficaram 24 horas, as corporações atuando em defesa do povo, sacrificando da segurança pública e saúde, têm até hoje os maiores números de baixa, de morte por contaminação do coronavírus. E nós, guardas civis municipais, já estamos chegando a 70 profissionais no país que foram afetados, vitimados pelo coronavírus, pelo Covid-19. Então, quando defendeu, é para dar uma recompensa, porque se tratou de uma proposta, de um orçamento de guerra, de uma permissão para prefeitos e governadores, com esse título, orçamento de guerra. Então, a ideia lá seria para recompensar os guerreiros, aqueles que estão na linha de frente, que estão se expondo mais em defesa da população, que estão abnegados. Eles não estão em home office, eles estão nas ruas, dentro das UPAs, dos hospitais de urgência, trabalhando nas viaturas, atendendo o povo. Então, para proteger esses que estão se sacrificando, para que o arroxo do governo não tivesse um impacto negativo na vida desses profissionais. Então, o Senado manteve a coerência, porque o Senado aprovou o projeto e também votou contra os vetos presidenciais. Foi para a Câmara hoje, a tarde inteira, encerrou logo pouco, há uns 10 minutinhos atrás. Os deputados que votaram a aprovação, eles foram incoerentes com a sua posição. Se os deputados entenderem naquele momento que os trabalhadores da segurança pública, da saúde, da educação, de outras áreas essenciais do Estado brasileiro deveriam ter uma proteção do Estado, hoje eles viraram as costas, sua maioria, para os trabalhadores,
traíram os servidores públicos no Brasil com um discurso equivocado, com um discurso baixo, de baixo nível, baseado inclusive em fake news publicado pelo governo nos últimos dias. Então fica aqui o nosso protesto nesse sentido. O veto, ele vai trazer prejuízo praticamente até 31 de dezembro de 2021. Ele congela tudo, ele congela a mudança na carreira, ele congela aumento salarial, ele congela fruição de licenças, ele congela quinquênio, biênio, licença-prêmio. Quem tem também o triênio, ele faz um congelamento. É como se estancasse e só voltasse a funcionar a partir de 2022. Pessoal, eu quero aqui fazer um parênteses, porque essa discussão ela foi enviesada por um ajuste fiscal e foi tramitada na imprensa que seria um aumento salarial para os servidores. A lei complementar 173 não falou em nenhum momento. Enquanto nós estamos aqui defendendo o servidor público no Brasil, defendendo os serviços públicos de qualidade para a população, defendendo a queda do veto 17, que a Câmara acabou de manter, conforme o veto presidencial, é porque nós defendemos não que queremos aumento salarial. Todos os servidores públicos no Brasil, inclusive nós que estamos no fronte, no combate à pandemia, nós temos a responsabilidade, nós temos a consciência da crise que o nosso país encontra, que não é uma crise que nós provocamos, bem pelo contrário. Porque antes de existir o coronavírus, o Covid-19, já existia o vírus da corrupção que desestruturou o Estado brasileiro, que já ceifou milhares de vidas e que causou essa crise fiscal que nós estamos encontrando hoje. Então essa crise não foi a população que causou, não foi também o serviço público que causou, bem pelo contrário, foram os políticos que não são comprometidos com o Estado brasileiro, não são comprometidos com a justiça social, não são comprometidos com a nossa sociedade. Ele sim, o vírus da corrupção sim, que é o vírus que tem infectado muito e causado grande prejuízo para o Estado brasileiro. Então os deputados foram incoerentes. Eles tiveram uma posição em defesa do servidor e depois viraram as costas. Nós lamentamos bastante. E com esta manutenção dos vetos, nós temos, sem sombra de dúvidas, muitos prejuízos. As implicações vão até 31 de dezembro de 2021. Ou seja, só teremos direitos a partir do ano 2022. Até 31 de dezembro de 2021, não terá fruição de biênios, contagem de tempo para biênios, quinquênio, quadriênio, triênio, as licenças. Nenhum prefeito, nenhum governador pode ajustar a carreira, nenhum vereador, nenhum prefeito, governador pode dar qualquer tipo de benefício para o policial, para o professor, para o médico, para aqueles que trabalham na saúde. Isso é um absurdo, pessoal. Isso tem implicações seríssimas. Eu não tenho dúvida nenhuma que teremos uma chuva de ações nos judiciários para defender os direitos líquidos e certos dos servidores. Não se trata de privilégio, porque os privilégios eles não estão atacando, nem têm interesse em mexer. Se trata apenas de fazer justiça. Aquilo que é direito líquido e certo, vinculado à função, nós não estamos querendo falar de aumento salarial, porque nós sabemos que muitos brasileiros estão passando por dificuldade e a nossa conta de sacrifício nós já estamos dando. Nós estamos contribuindo com esse processo. Também ficam congelados concursos públicos. Não haverá concurso público até 31 de dezembro de 2021. Ascensão na carreira. Tudo que é tipo de vantagens, benefícios. Ou seja, uma grande maldade para os servidores públicos do nosso país. E sem sombra de dúvida vai afetar muitos da sociedade brasileira, que inclusive já tinham passado em concursos públicos, estavam aguardando convocação ou estavam se preparando para um concurso público e com esse congelamento também terá esse grande prejuízo. Demanda judicial. Pessoal, esse PL, esta lei complementar 173, ela está dentro de um contexto sem o fundamento de constitucionalidade. Nós já temos algumas ações que atacam e denunciam que ela é inconstitucional.
Porque a Constituição da República Federativa do Brasil reservou e declarou que os municípios, como os estados, têm autonomia administrativa e financeira. E esta lei, ela está proibindo, ela não está obrigando, ela está proibindo aqueles municípios, aqueles estados que têm uma condição financeira de cumprir os seus compromissos com os direitos líquidos e certos dos seus servidores, que mantenham. Ela está proibindo o prefeito legislar sobre o orçamento que é da cidade. Ela está proibindo o governador executar dentro daquilo que lhe compete nas suas atribuições o orçamento que é do Estado. Então essa lei federal, ela pode estar eivada de inconstitucionalidade e, sem sombra de dúvida, teremos aí muitas ações no STF para assegurar os direitos líquidos e certos dos servidores públicos do nosso país. E para finalizar, eu quero fazer duas considerações finais. Eu quero aqui deixar o nosso repúdio ao ministro da Economia, Paulo Guedes, pelas suas declarações, pelas suas investidas inconsequentes e muitas das vezes irresponsáveis, injustas aos servidores públicos do nosso país. O Paulo Guedes, que chegou a falar que ia colocar uma bomba no bolso do servidor, ele acabou de puxar o pino e essa bomba explodiu. Como se os servidores fossem o problema do nosso país. Como eu já falei e repito aqui, antes do coronavírus existia o vírus da corrupção. E juntamente com o vírus da corrupção, sempre existiram os maus gestores, prefeitos e governadores, até presidente da República, que não respeitavam os mecanismos de planejamento da administração pública, não respeitavam os mecanismos de controle, levando o Estado brasileiro a essa crise fiscal. E hoje, eles não assumem a responsabilidade deles e querem jogar isso para os servidores públicos. Isto nós repudiamos porque é uma inverdade. Uma outra coisa, eu quero aqui reafirmar a importância do serviço público, a importância dos servidores públicos de carreira, das carreiras de Estado. Isso é importante, pessoal. Se vocês recordarem ou pesquisarem, vocês vão perceber, não vai demorar muito para que vocês constatem que os grandes escândalos de corrupção, as grandes operações da Polícia Federal sempre foram em cima das grandes empresas que prestam serviço, de pessoas do setor privado que atuam na administração pública, de pessoas que são comissionadas por políticos que fiquem na direção de algumas empresas públicas ou de empresas contratadas. Essas pessoas sim que causam grande prejuízo para o Estado brasileiro, para o serviço brasileiro. Mas o servidor público de Estado, de carreira, ele é essencial, porque ao ter estabilidade, ele tem um compromisso com a sua função em desempenhar bem, sempre atendendo à expectativa da população. Precisamos ter melhores mecanismos para melhorar o serviço público? Sempre nós buscamos a melhoria, a excelência, tem que ser perseguida sempre qualquer área do Estado brasileiro. Mas nós não podemos aceitar esses ataques covardes, ilegítimos, que quer colocar a culpa do problema fiscal, da crise fiscal no país, em cima do servidor público brasileiro. Bem pelo contrário, vamos defender que para ter serviço público na área de educação, na área de saúde e uma segurança pública cada vez melhor para o nosso povo, sem sombra de dúvida, tem que ter servidor público de carreira concursado com estabilidade. E eu quero aqui, para finalizar esta comunicação, esse pronunciamento, eu quero falar o seguinte: para nós que somos da segurança pública, não existe nenhum deputado federal, estadual, não existe vereadores, não existe prefeito, governadores ou presidente da República que se coloque entre um criminoso e a população. Não tem um político brasileiro que se coloque uma farda para defender o povo, inclusive com sacrifício de sua própria vida. E quem faz isso é o trabalhador, é a trabalhadora da segurança pública, que não mede esforço em defender a população, muitas das vezes não tendo as condições adequadas para fazer esse serviço. Da mesma forma, os médicos, os profissionais da saúde, da educação. Portanto, gente, servidores públicos têm que ser valorizados. E nós não estamos falando que nós estamos pleiteando aumento de salário. Bem pelo contrário, nós estamos lutando contra os ataques
desleais aos nossos direitos, que isso vai afetar, sem sombra de dúvida, a população. Nosso compromisso sempre foi um compromisso com o povo brasileiro, com a sociedade que banca os nossos impostos e que banca os nossos salários. Nosso compromisso é com eles e, em nome deles, nós exercemos a nossa atividade e, muitas das vezes, com o sacrifício da nossa própria vida. Isso, aqui fica esse pronunciamento, fica o nosso repúdio aos deputados que foram desleais, que foram desonestos, incoerentes com aquilo que eles mesmos votaram. E também a atitude do ministro da Economia, Paulo Guedes, contra os servidores públicos no Brasil. A despeito deles todos, nós iremos continuar com o nosso compromisso social, servindo a população, sempre buscando o melhor e a excelência do serviço público. Fica o nosso pronunciamento hoje, 20 de agosto de 2020. E todos tenham uma boa noite.